Olá, olá, vocês aí do YouTube, vocês aí do Instagram. Uma boa noite para vocês, com mais uma live aqui nessa quinta-feira à noite. Uma live bem específica, muito voltada para quem quer realmente começar do zero a ser um primeiro. Nossa, falei tudo errado aqui. Começar do zero o seu primeiro aeromodelo, né? Ser um aeromodelista de verdade, aquele que voa, constrói, conserta. Cara, entende do assunto, é isso que interessa, né? Uma boa noite, Guto Brandini. Uma boa noite, Francisco Filho. Boa noite, prazer em tê-los aqui com a gente. E hoje nós temos uma live muito especial, que é uma live que vai mostrar para você que é aeromodelista iniciante ou que quer ser um aeromodelista, tá? O que pode ser o aeromodelismo na vida de uma pessoa. Então vai ser uma live, eu formatei ela, inclusive, eu vou fazer essa live aqui com alguns slides, uns 10 slides, não mais do que isso, e nós vamos conversando no decorrer dessa live. Quem tiver pergunta e tal, eu vou fazer pergunta também, e assim nós vamos tocando essa live. Vamos tocando essa live, que vai ser uma live bem interessante. Pessoal do Instagram, vai no link aí no Instagram e vem aqui para o YouTube, porque não vai dar para você ver o slide aí, você vai só ouvir aqui eu falando com os comentários, perfeito? Então, eu aconselho vocês a virem aqui para o YouTube, quem quiser assistir no Instagram, assiste, é claro, não tem problema nenhum. Você que está assistindo gravado, você que está assistindo ao vivo, link no YouTube e assista no YouTube, tá? Ou então, assista aí mesmo no Instagram. Só que, como eu já expliquei para vocês, não vai dar para ver os slides, né? Mas dá para a gente conversar aqui um pouquinho. Essa semana aqui, pessoal, é uma semana muito especial para mim. Essa semana aqui, não só essa e a próxima. Começando no dia 12. Dia 12 é hoje. Então, daqui a 14 dias, eu vou estar fazendo aqui eu vou estar ao vivo, tá? Fazendo aqui um lançamento do meu curso do zero, aliás, do zero não, do meu curso Como Construir do Zero o Seu Aeromodelo. E tem mais novidades por aí, mas por enquanto eu só dou esse spoilerzinho aí. Daqui uma semana vai ser assim. E quem quiser assistir, quem realmente não é aeromodelista, ou se é um aeromodelista iniciante, ou se é um piloto de aeromodelo, e quiser aprender como ser um aeromodelista mesmo, como construir um aeromodelo, de verdade, cara, então assista essa aula gratuita, tá ok? Se eu não estou enganado, já tem um link aí no Instagram, tá? Aí na bio do Instagram tem um link para você entrar. E eu vou colocar esse mesmo link, se já não tiver aqui, nessa live aqui, na descrição dessa live aqui, ou então no primeiro comentário fixado. Perfeito? Aí você pode entrar para participar dessa aula, se você realmente quiser aprender a ser um aeromodelista que constrói, que conserta, ou seja, que sabe exatamente tudo sobre isso aqui, ó. Aeromodelo, avião, vai aprender muita coisa, aerodinâmica, a parte de construção e vai por aí afora. Muito, muito assunto bom nesse curso. Então, se quiser aprender, tá aí a chance. Vai ser a aula no dia 26 de junho, às 20h30, o mesmo horário dessa live aqui. Aliás, vai ser na quinta-feira, né? 26 de junho é uma quinta-feira, vai ser nesse horário aqui, tá ok? Feito o meu merchan, vamos falar sobre a nossa live de hoje, tá ok? Então vamos lá, ó. Não falei que eu coloquei, eu formatei. A live de hoje é como o aeromodelismo pode transformar seu lazer e sua mente. Rapaz, muita gente acha que aeromodelismo é um troço assim, sabe? Ah, é um brinquedo legal e tal. Ai, que bonitinho, ele voa e tal, né? Só que não sabe que o aeromodelismo ele tem muito benefício para a tua saúde. Ele transforma seu lazer, né? Traz muito benefício para a sua saúde, ó. A sua mente também. O aeromodelismo é muito bom para isso.
Eu sei que muita gente não sabe disso, então estou deixando aqui já fixo o nome da live, que é Como o Aeromodelismo pode transformar seu lazer e sua mente, porque transforma. Você não tem ideia de como transforma. Vou tentar passar isso para vocês aqui em alguns slides, mas a gente pode parar, conversar se vocês tiverem alguma pergunta também, e a gente vai tocando aqui a nossa live, tá certo? Porque hoje é uma live muito especial. Na próxima quinta também vai ser uma live muito especial. Pode ser que eu faça live nas terças de novo, não sei ainda, mas vai ser sempre voltado para aquele cara que quer construir o seu primeiro aeromodelo, quer aprender a construir seu aeromodelo, quer ser um aeromodelista de verdade. Então, olha aí, ó. Muito bem-vindo à live, boas-vindas e conexão. Claro, tem que ter uma conexão com você, senão não adianta nada eu estar fazendo essa live aqui, né? Então, seja bem-vindo à live e hoje nós vamos explorar um hobby para você que não conhece, que é surpreendente. Ele é acessível, ao contrário do que muita gente pensa, e ele é muito poderoso para a sua mente e o seu bem-estar, cara. Você não tem ideia como isso aqui me faz bem e me fez bem a vida inteira. Impressionante, cara. É incrível. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Falando de aeromodelo, cara. Na hora que eu não precisava fazer mais nada. Mas não tem jeito. Isso aqui faz muito bem pra gente. Então é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Então, a pergunta é aquela para você que não era modelista, que é uma pessoa que está começando agora. Você já ouviu falar de aeromodelismo? Você sabe realmente o que é isso? Por quê? Escutar aqui, escutar e falar, eu já ouvi falar, tá, mas você sabe o que é de fato aeromodelismo? Você sabia que ele faz bem para a mente? Ele te traz um bem-estar pessoal incrível. É muito bom, cara. É muito bom. Não é à toa que eu estou aqui até hoje fazendo aeromodelo. E fazendo mesmo, ó, aqui atrás mesmo, ó. Embaixo aqui desse aqui nós temos um Tiger. Não, não é um Tiger. Esse aqui é um Sogwith Camel. E nós temos aqui embaixo dele, né, nós temos aqui toda a construção de um novo aeromodelo que eu estou fazendo. Eu não paro de construir, é impressionante. Vamos para frente. Vamos falar da minha primeira experiência. Cara, como é que eu comecei nessa história? Tá? Eu comecei com esse aeromodelo que você está vendo aí no cantinho, cara. E eu comecei, cara, falar que foi totalmente do zero chega a ser um elogio. Foi muito pior que isso. Muito pior do que começar do zero. Porque eu comecei do zero e sem ninguém para me dar isso de informação. Mas isso aqui, ó, pode ser até não dá nem para você ver o espaço aberto aí, ó. Isso aqui não tinha informação nenhuma, não tinha orientação nenhuma, tá? E eu comecei com um aeromodelo que você vê, eu vou botar a foto dele grande aqui, cara. Ele não é assim tão simples não, tá? Então, o meu primeiro aeromodelo, ele não saiu como esperado. Na verdade, ele saiu como esperado, né? Por quê? Porque, cara, eu nunca tinha feito aeromodelo nenhum na vida. E eu cheguei a deixar ele desse jeito que você está vendo nessa foto aí, cara. 7 anos. Né? Eu estava nos meus 7 anos. Foi com 7 anos e meio para 8 que 7 anos eu conheci, tá? Eu conheci isso aí com 7 anos. E aí, quando eu estava já quase fazendo 8 anos, por isso que eu falo 7,5, eu ganhei o meu primeiro kit de aeromodelo e foi esse aí, cara. Tá? Então, olha, ele não foi como esperado, tá? Mas a sensação de ver alguma coisa que eu estava fazendo e que eu estava esperando que fosse voar, só isso aí, sem voar, já foi uma sensação incrível para aquela época. Eu era uma criança, pô, né? E hoje eu ensino outros iniciantes a viverem essa mesma alegria. E é isso que eu estou fazendo aqui há alguns anos. É claro que muita gente que já era modelista vem aqui, assiste, aprende as coisas. Vocês sabem que eu tenho aí, não sei se é 500 ou 600 vídeos aí já, né? Tenho muita coisa aí que ensina muita coisa mesmo sobre o modelismo. Mas agora eu formatei no meu método, que é o Dzapa. Do zero ao seu primeiro aeromodelo, tá? Como construir do zero o seu primeiro aeromodelo? É o de Dzapa. Formatei direitinho. Vamos para o próximo slide, que é o mesmo.
a minha primeira experiência. Olha aí que aeromodelo que é esse. É o Faísca da Casa Aerobras. Agora, você perceba que, quando você faz um aeromodelo desse, isso aí não é um aeromodelo para você começar de fato, tá? Vou mostrar para você um aeromodelo de fato para você começar. Pode ser até mais simples que esse aqui, mas esse aqui é um aeromodelo que serve muito bem e é usado. Eu usei realmente para começar essa brincadeira. Olha ele aqui, ó. Isso aqui é um Cessna de Depron, olha aí, ó. É um Cessna 140 feito em Depron. Isso aqui é um aeromodelo para quem está iniciando, de fato, tá? É isso aqui, ó. Ou mais simples que esse, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para você. Normalmente eu deixo aqui, mas pode ser que não esteja aqui do lado agora. Vamos ver. Eu não planejava mostrar esse aqui para vocês, mas tá aqui, ó. Achei. Tá aqui. Esse aqui, ó. Tá? Esse aqui, eu vou sair dessa tela e vou vir para a tela cheia minha aqui, ó. Isso aqui é um aeromodelo para quem começa do zero. Eu devia ter começado com isso aqui, ó. Mas não, eu comecei com uma coisa mais complexa, né? Bom, depois desse, que é o mais simples, que está em Depron, mas podia ser em balsa, né? Isso aqui dá um bom negócio, viu? É um planador, na verdade, é um avião, mas ele plana. Eu não coloquei o sistema elástico nele, tá? Como vocês veem aqui, né, nessa imagem aqui, onde é que eu estava aqui que ficou melhor? Aqui, não, aqui também não, aqui também não. O que aconteceu? Onde é que eu estava, então? Espera aí, acho que aqui. Isso. Então, você veja aí, né? Você veja aí que, cara, é o Faísca da Casa Aerobras. Moçada, eu estava numa posição interessante aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Estou aqui, agora vamos adicionar ao palco. Aí, eu estava desse jeito aí, ó. Então, olha só. Ele é um aeromodelo construído. Isso aqui não é um aeromodelo construído integralmente. É claro que fazer isso aqui não é fácil. Também não é difícil, se você tiver orientação. Mas se você der um pedaço de Depron na mão de uma criança e não ensinar nada, não sai nada. Se você der um pacote de varetas na mão de uma criança, não vai sair nada. Ou mesmo de uma pessoa de idade, tá? O cara pega isso aqui tudo desmontado, não sabe como chegar nesse resultado aqui. Isso aqui é um modelo que eu ensino com 10 aulas para fazer isso aqui. Puxa, mas precisa 10 aulas para fazer isso aí, Adel? 10 aulas. Por quê? Porque você tem que aprender direitinho como fazer isso aqui, tá? Mas direito, eu quero falar direito mesmo. Agora, esse outro avião que eu fiz aí, o Faísca, corresponderia a fazer isso aqui, ó. Esse aqui é um avião inteiro construído, tá? Então, isso aqui é um avião mais difícil da gente construir, olha só, tá? É mais difícil. Então, é um avião de varetas. É bem diferente de um avião feito de balsa ou de um avião feito de Depron, né? Como esse avião que está aqui na frente, feito de Depron. Bem mais fácil de fazer. Isso aqui, então, bem mais difícil ainda. Vamos levantar só para você dar uma olhada. Ó. Ele é transparente, olha, dá uma olhada na complexidade disso. Todo mundo tem capacidade de chegar aqui, pessoal. Todo mundo, cara, sem exceção. Todo mundo tem capacidade de chegar aqui. Só que precisa começar direito. E o jeito de começar direito, se eu fosse começar hoje, eu ia querer começar com isso aqui. Depois desse, eu ia querer esse. E aí, depois desse, esse mesmo com elástico aqui e uma hélice aqui na frente, tá? Por quê? Porque tem técnica para fazer tudo isso, tá? Tem técnica. Não é pegar um monte de coisa e ir colando. Se colou errado, não vai funcionar, não vai voar. Isso aqui eu projetei. Você tem condição de projetar isso aqui? Projetar mesmo. Uma coisa que vá voar, como esse aqui voa. Não sei se você tem, mas se você tiver, parabéns. Mas eu demorei anos para conseguir projetar meu primeiro aeromodelo. Tá? Anos. Esse aqui, é claro, não é o primeiro aeromodelo que eu projetei. Esse aqui é só mais um. Poxa, Adel, mas é tão simples. Pois é.
Simples de ver. Vai montar um. Sai do zero e monta um, quero ver, tá? Então é importante aprender direito. Isso é muito importante mesmo. Vamos voltar aqui. E olha aí, você pode observar que esse aqui é todo construído, olha. Todo construído, faísca. Tem hélice, tem elástico. Não devia nunca ter começado num negócio desse, né? Mas o triste disso aí é que eu nem vi voar, cara. Você acredita? Eu não consegui voar com esse aeromodelo. Por quê? Eu vou contar rápido a história. Eu coloquei em cima do guarda-roupa para secar, estava entelado assim, ó, do jeito que você está vendo aí. E eu coloquei para secar em cima do guarda-roupa, porque eu molhei com água para o papel esticar e depois passar o dope. E quando eu fui pegar, eu escorreguei, cara. Esse troço caiu no chão e eu caí em cima dele. Estava em cima do guarda-roupa da minha avó, secando. Eu fui para a escola, voltei e tal. Acabou. Esse foi o fim trágico do meu faísca. Que é claro, não é esse daí, né? Esse daí é uma foto que eu tirei da internet. Mas era o modelo exatamente vendido pela Casa Aerobras de São Paulo, cara. Então, o aeromodelismo, cara, que eu perguntei, você sabe o que é aeromodelismo? O aeromodelismo é o hobby, presta atenção na definição, de montar e pilotar aviões em miniatura. Ó, você pode construir, personalizar, como eu personalizei esse aqui, e pilotar modelos inacreditáveis. Tão inacreditáveis, tão legais, tão bonitos quanto esse aqui, ó. Tá? Olha que coisa linda. E esse aqui é pequeno, para poder caber aqui em cima da bancada, né? Ou esse aqui, ó, que também é pequeno, para caber aqui em cima da bancada, tá certo? Agora, é claro que eu tenho aeromodelos enormes aqui. Eu tenho aqui, mesmo aqui atrás de mim, ó, isso aqui é a fuselagem de um planador, que está aqui, ó, tá? Ali, você está vendo aqui, ó, é um aeromodelo também que eu projetei e que eu ensino a fazer no meu curso. Exatamente esse aeromodelo aqui, inteiro em DEPROM. Só que esse é radiocontrole, tá? Nós pulamos daqui para o radiocontrole, mas vai ter coisa no meio aí que a gente vai conversando, tá? O Francisco Ribeiro também, boa noite, boa noite, boa noite. Um prazer ter você aqui também. Ele escreveu aqui. Tem mais gente assistindo, mas o pessoal não aparece aqui, né? Bom, e você aí do Instagram, tem link no YouTube? Tem link do YouTube na bio. Vem aqui para o YouTube. Bom, vamos continuar aqui com a nossa live, então, de hoje. E dizer, então, que o aeromodelismo não é você comprar um aeromodelo, ir no campo e ficar jogando ele ou pilotando ele. Não, isso não é modelismo. Isso aí se chama consumismo. É uma coisa diferente. Eu não tenho nada contra. Mas vamos falar a verdade. Aeromodelismo é isso que você está vendo aqui, ó. Está aí na tua tela, no YouTube. É o hobby de montar, ou seja, construir e pilotar aviões em miniatura. É claro que quando você fala construir, tem um monte de coisa envolvida, né? Tem que lembrar do seguinte, ó. Vamos supor, eu comprei isso aqui. Comprei esse aeromodelo, tá? Comprei ele, não sei construir ele. Tá. Aí eu vou para o campo e falo, vou voar. E eu jogo daqui, eu jogo lá. Uma hora eu jogo errado, ele bate no chão e quebra uma asa. Ou quebra a cauda. Ou simplesmente, aqui está solto, tá? Só vou tirar para brincar. Ele perde o profundor, não voa mais. Não voa mais, né? Perdeu o profundor, não voa mais. Então, são coisas que podem acontecer e não só podem, né? Como, sinceramente, acontecem. Tá? Acontecem. Quando você começa a voar com o aeromodelo, não precisa ser aeromodelista. Sendo um piloto aqui, por exemplo, se eu comprei isso aqui pronto, eu não sou aeromodelista, eu sou um piloto de aeromodelo. E que aeromodelo? Esse aqui. Não, mas como é que você pilota? Piloto jogando, piloto arremessando, piloto correndo atrás, ajustando, etc. Só que eu não sei fazer isso. Eu não sei ajustar. Eu não sei regular o voo disso aqui. Eu não sei fazer peso e balanceamento dele. Eu não sei fazer nada, né? Então, por isso que você tem que aprender direitinho como criar isso aqui, tá? E como fazer. E criar. Eu ensino a criar também, tá bem? Bom, tocando para frente aqui e voltando para o nosso slide de número 5, aeromodelismo é isso que vocês estão vendo aí. O resto é piloto de aeromodelo. Aí quebrou. Né? Eu estava te explicando, aí quebrou. Pá, e agora? Eu queria voltar para voar amanhã. Quem vai consertar para mim? Eu não sei consertar.
Aí você vai tentar colar, você cola torto, cola errado, não sabe o que fazer, acha que dá para colar assim, está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Aí você leva para um cara, que esse aqui é muito simples, é claro, mas você leva para um cara que é um aeromodelista profissional, que eu respeito muito, eu não tenho nada contra, porque ele está fazendo o papel dele, porque não existem só aeromodelistas, existem muitos pilotos de aeromodelo. E esses pilotos de aeromodelo precisam da assessoria de um aeromodelista de verdade, profissional. Então ele leva o aeromodelo lá, ele foi voar no sábado, quebrou. Seja rádio, seja planador, seja avião elástico, seja planadorzinho pequeno como esse aqui, ou como esse aqui, né? Quebrou. Aí leva lá para o cara e fala, você podia consertar para mim, né, para amanhã? O cara fala, olha aqui atrás de mim, ó, tá vendo esses 15 aeromodelos que estão aí? Eu tenho que consertar. Então o seu vai para o último lugar da fila. Daqui a uns 20 dias, 30, eu te ligo, você vem buscar e vai estar pronto, tá? E vai custar tanto, né? Vai custar, claro. É o trabalho do cara, né? Tá tudo certo, tem que custar mesmo. Então, é por isso que é importante ser um aeromodelista e um aeromodelista de verdade. Assim, você não depende de uma situação como essa. Não estou dizendo para você não depender do aeromodelista profissional. De uma forma ou de outra, você pode até depender. Acontece. Não é depender, mas precisar dele. O que eu estou dizendo é que você precisa saber consertar e construir o seu próprio aeromodelo, cara, para ficar independente disso. Quebrou, amanhã estou aqui voando de novo. Eu tenho um modelo aqui, ó, que quebrou num dia, quase que no mesmo dia estava lá voando com ele outra vez, tá? Por quê? Porque eu sei fazer, sei criar, sei consertar. Então é importante saber consertar um aeromodelo seu, né? Com certeza. E aí a grande pergunta, né? Que o cara que está assistindo essa live pela primeira vez, deve ter gente assistindo pela primeira vez, ouvir falar de aeromodelo, porque eu estou fazendo uma divulgação muito grande disso. O cara pergunta, mas quem que vai se apaixonar por isso aqui, cara? Esses aviãozinhos aí que você está mostrando, quem vai se apaixonar por esse troço aqui? Olha, tanto faz, jovens e adultos. Eu fiz uma pesquisa, você não vai acreditar, cara. Tem gente de até 73 anos que gosta de aeromodelismo. Você não acredita? Sério, você não acredita? Não? A prova está aqui, cara. Sou eu. A prova está aqui. Eu tenho 73 anos. Mas eu fiz uma pesquisa, estou brincando, né? Estou brincando, não, estou falando sério. Eu fiz uma pesquisa de verdade, tá? De verdade. Pessoas de 18 a 54 anos, com pico de 40 a 50 anos, tá? E com gente até 65 e até 73, tá? Que gosta disso. Não precisa nem ser modelista. Olha, isso não é modelista, tá? É gente que se interessou, que foi lá, que viu. Porque toda essa divulgação que eu faço gera uma estatística para mim. E essa pesquisa é automática, tá? Quando você clica em alguma coisa minha, isso vem para mim, fala, alguém clicou ali, cara. Então depois você pega e faz a estatística disso, pede para a plataforma fazer a estatística e aparece. Tantas pessoas de tantos anos, tantas e tantos anos, e aí uma coisa interessante, que chega ali nos 40, cara, vai lá em cima, normalmente são os quadradinhos assim que vem no gráfico, né? E esse quadradinho, ou esse retângulo, ele vai até 54, 55 anos, grande. Depois ele fica menor com as outras idades e menor com as outras idades antes. Idades a mais ou idades a menos. Então, essa é a faixa. É a faixa que mais se interessa e que não fez isso no passado e que agora tem essa possibilidade de aprender, tá? Então, tá aí, jovens e adultos. Agora, o mais legal disso tá aqui nesse slide, ó. Principalmente para você que é pai, cara. Aeromodelismo é apaixonante para pais e para filhos, por algumas razões. Quer ver? Eu vou te dar uma razão. Pô, eu acho lindo o aeromodelo, adoro ver voar, então eu me apaixono por isso, eu sou um pai. O filho é a mesma coisa. Mas o aeromodelismo tem um poder, cara. É um poder que só que eu conheça, tá?
Só o aeromodelismo tem esse poder tão forte assim, quando o pai e o filho gostam disso aqui. Sabe qual é esse poder? Você que é pai, que deve estar me ouvindo aí, assistindo gravado ou assistindo ao vivo, cara, poder é reaproximação. Eu não conheço nos dias de hoje em que todo mundo só fica aqui, ó, né? Só fica aqui. Isso aqui seria um celular, tá? Mas na verdade é uma foto de eu voando lá nos Estados Unidos, o control. Então, o cara só fica aqui no computador, cara, no computador, no celular, né? Então, nos dias de hoje, você ter a possibilidade de fazer uma coisa que traga seu filho para você, cara, é sensacional. Eu te garanto isso porque eu fiz isso. É sensacional. Além de trazer, quando o filho está longe, ele reaproxima pai e filho. Então, isso é um ponto que, cara, é um dos grandes poderes do aeromodelismo. Além de te deixar, ó, de mente boa, sabe? Te deixar bem de saúde, ainda aproxima o seu filho de você. Aquele filho que está afastado por uma razão ou por outra e que só fica ali no computador, cara, agora ele vai ter uma coisa, ó, que você vai conseguir ensinar para ele. E é por isso que tem que começar de tão simples assim, né? Bom, outro tipo de gente que se apaixona por isso é aposentado, tá? Eu sou aposentado, mas não tem a ver aí, eu não estou nisso aí, porque eu faço isso desde os 7 anos de idade. Então eu não estou nessa. Eu tô na grande amplitude, né, da pesquisa. Mas o aposentado, cara, a pior coisa do mundo, eu sou aposentado, a pior coisa do mundo é um camarada que trabalha 8 ou mais horas por dia, de repente, para tudo. Para. E aí, o que acontece, cara, com esse cara? Bom, tem alguns caminhos. Ele vai para o boteco beber o dia inteiro, vai brigar com a mulher, vai arrumar amante, tá? Ou vai ficar doente e vai morrer. Pode escolher. Então, um aposentado tem que ter ocupação, tá? Então, essa é uma ocupação extremamente saudável e mais do que saudável, ela traz um prazer incrível para uma pessoa que trabalhou a vida inteira e que agora pode fazer uma coisa que gosta, ou que começou, aprendeu a gostar agora. Então, essa é uma outra pessoa que se apaixona pelo aeromodelismo, né? E tem esse último aqui, ó, que são, isso aqui hoje é uma coisa muito incrível, cara. Curiosos que querem sair do digital e usar as mãos. Olha essa foto aí, ó. Olha quanta gente de quantas idades diferentes, pai, mãe, crianças aqui, tá? Que estão aí com aeromodelos e estão com os equipamentos na mão aí, tá certo? Nessa foto. Por quê? Porque é pessoal que estava ali. Porque hoje o digital, ele te pega, se bobear, você fica 24 horas por dia, 24, acordado na frente de um computador ou mexendo no celular. E aí você deixa de fazer exercício, você deixa de tomar um solzinho, você deixa de confraternizar, ou seja, de se relacionar com as pessoas, você deixa um monte de coisas. Então, muita gente hoje está percebendo que não tem mais ninguém na vida deles. Nem aquelas pessoas que moram com ele. Não tem mais. Então, pai, mãe, cara, cadê? Sumiram. Né? Não existem mais. Só existe o computador e a telinha, né? Do celular. Então, aproxima pais e filhos e mais esses curiosos que estão lá no digital, pendurados nesse digital e fazendo coisa prática mesmo, não estão fazendo nada, ou seja, não estão usando as mãos, não estão usando as pernas, não estão se relacionando. O ser humano é um ser social, cara. Então, é esse tipo de gente, olha, que se apaixona por isso. Por várias razões, eu dei várias para vocês aqui agora. Jovens e adultos, pais e filhos, reaproximação, aposentados. Cara, você é aposentado, você é avô, e você começa a fazer o modelo em casa. Você sabe o que vai acontecer? Você quer que eu fale? Eu tenho um oráculo aqui, ó, eu sei o futuro. Vai acontecer que o seu neto vai se aproximar de você. Aquele neto que estava o dia inteiro lá no celular.
Às vezes mora com você e nem conversa com você, ficava o dia inteiro lá. E, de repente, você começa a fazer um aeromodelo e, de repente, a criança vem e começa a ser seu amigo. E você volta a ter um relacionamento, né, com essa criança. Olha que show, né? Então, aposentados, pessoas criativas e manuais, cara, essas são muito importantes. Pessoas que têm muita criatividade, se enfiaram no digital, não conseguem fazer nada prática, não conseguem praticar nada. Tá aqui, ó, mais um grupo que se apaixona pelo aeromodelismo. Então, são essas pessoas que se apaixonam. Muita gente, né? Como vocês podem ver. Vocês não têm ideia de quanta gente se apaixona por aeromodelismo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, mas eu acho que eu não coloquei. Vamos ver o próximo slide aqui. Ó. Benefícios. Não. Para você ter uma ideia, aeromodelismo é o hobby que mais tem adeptos no mundo. E no Brasil, igual. Só para você ter uma ideia. Tá? Ó, eu vou citar aqui na minha cidade. Você sabe quantos campos de aeromodelismo tem aqui na minha cidade? Uma cidade de 250 mil habitantes tem 3 campos de aeromodelismo. 3. 3 pistas de aeromodelismo. É mole, não? Sabe lá o que é isso? 3 pistas de aeromodelismo em uma única cidade? Só uma das associações tem mais de 300 associados. Não tem clube que tenha, às vezes, essa quantidade. E ainda mais hobby que tenha essa quantidade. Então, é muita gente que se interessa por aeromodelo. É uma coisa absurda. Eu só não me lembro se são 100 milhões ou 100 mil. Mas é muita gente, é muita gente. Eu tenho isso numa página minha, tem uma página minha aí na internet em que eu cito isso. Está lá a estatística certinha, tá? É muita gente. Então vamos para frente agora que você já sabe quem se apaixona por isso. Cara, muita gente mesmo. Benefícios, cara, isso aqui é muito bom. Tá aí, ó. Agora sim, agora entrou numa coisa boa para você que trabalha o dia inteiro, para mim, né? E para você que estuda também, que nem um doido, né? Estuda bastante, também para você. Ele relaxa e combate o estresse. Eu falei para você agora, 10 aulas eu gravei para construir isso aqui. 10. Ensinando a construir isso aqui. Você acha que enquanto eu estava... Olha, hein? Imagine você que vai aprender. Estava construindo isso aqui. Eu consegui pensar em alguma coisa? Sinceramente. Eu consegui ficar preocupado com alguma coisa? Não. Eu estava concentrado em fazer isso. E isso faz um relaxamento do teu corpo todo, cara. É sensacional. Então, se você é um cara estressado e começa a fazer isso, é aquele sossego, você vai se acalmando, porque, ó, olha esse pequenininho aqui, deixa eu sair dessa tela aqui, aqui, ó, olha esse pequenininho aqui, ó. Daí, mas isso é fácil de fazer, fácil, então faça. Olha só, olha o tamanho das pecinhas, tá? Tudo entra e sai aqui, ó, estou desmontando ele aqui. Então, para fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, você tem que ter um certo grau de concentração, porque senão, quebra. Agora imagine você construir isso aqui e fazer com que isso fique dessa maneira que você está vendo aqui, ó, na medida exata. E eu não precisei colar, ó. Eu pego isso aqui, boto numa caixinha e levo para onde eu quiser. Tem um planador grande aqui atrás, tá? Que as asas são aquele azulão que você está vendo ali atrás. Essas asas se dividem em duas. Eu construí aqui, ó, ao vivo, mostrando para todo mundo. Então, são técnicas que você vai aprendendo, que você vai ensinando, e a pessoa que aprende, ela tem que se concentrar. Olha, estou colocando aqui, falando com vocês, mas volta e meia eu estou olhando para baixo. Por quê? Tem uma prática danada nisso aqui. Isso é muito fácil. Faça para você ver. Você quebra ele na primeira tentativa. Porque isso aqui é muito frágil. Tá? Aqui também precisa pôr com muito cuidado. Porque, ó, olha os detalhezinhos aqui, ó, cortadinho fininho aqui.
Colocou errado, ele quebra, tá? E aí, olha, tá aqui montado de novo. Só que isso aqui a gente faz inteiro, a gente não compra pronto. Você pode comprar o kit também. E aí você vai ver como é difícil montar. Quando você compra o kit, deixa eu te mostrar aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar uns pedaços aqui só, tá? Ó, quando você compra o kit, por exemplo, isso aqui são asas de aeromodelos como esse aqui, em balsa. Tá vendo? Ó? Em balsa. São dois aeromodelos diferentes, com duas asas diferentes. Não preciso explicar, né? Que nesse caso aqui, eu usei exatamente essa asa de molde para fazer esse aqui. Então, esse aqui não é um projeto meu. Já aqui, não. Aqui é um projeto meu. Eu tenho a planta que eu desenhei. Casualmente, eu acho que tá. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa aqui é outra ainda. A que eu desenhei, eu não sei, deve estar por ali, mas está difícil de pegar. Mas só para você ter uma ideia, essa aqui, já que a gente está falando disso, isso aqui, ó, é uma planta, deixa eu ver, está aqui desse lado aqui, ó. Acho que você consegue enxergar isso, espero que consiga, ó. Isso aqui, acredita em mim, é a planta que eu criei, desenhei com lápis, ó, tá no lápis, eu desenhei tudo. Ó. Posso pôr mais perto aí ver se você enxerga, tá? Desse era o modelo aqui, ó, que tá aqui atrás. No Instagram, é esse aqui, ó, que é de rádio, tá? Eu criei esse aeromodelo. Por quê? Porque eu aprendi aqui de baixo. Então, quando você começa por baixo, você chega lá com muito mais gabarito, com muito mais condição, né? De conhecimento e tudo mais. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Você vai abrir você quer abrir um supermercado. O que você faz? Você vai lá e abre um supermercado? Você nunca fez isso na vida? Não. Primeiro você abre uma portinha e começa a vender, sei lá, coisa de quitanda. Ou começa a vender coisa de um mercadinho, uma portinha. Bota lá uma ou duas prateleiras daquela que está ali atrás, né? Põe algumas coisas e começa a vender. Aí com lucro você compra outra prateleira. E aí você vai crescendo. Demora um pouco? Demora um pouco. Mas lá no final, você vai ter um supermercado, quiçá até com várias filiais, mas você sabe exatamente o que você está fazendo. Você não depende de ninguém. Você não precisa ter ninguém para te explicar como é que é. Por quê? Porque você aprendeu de baixo, você começou de baixo. Então, o ideal é começar do começo. E não com coisa muito grande ou pronta, que depois você não sabe gerenciar, você não sabe consertar, você não sabe arrumar, no caso dos aeromodelos. É por isso que a gente tem que aprender aqui, do básico. Tem muita gente que pode não concordar com isso, mas essa é a condição de vida normal. Se você pensar na vida, cara, você mesmo. Você aprendeu a falar. E quando você aprendeu a falar, você sabia falar tudo? Eu sabia falar do jeito que eu falo bem hoje? Claro que não. Malemar eu falava papai, mamãe, né? Ba, ou coisa assim. E aí, devagarzinho, eu fui aprendendo. E hoje, cara, eu sou um. Bom, me desculpe, mas eu sou um orador, cara. Eu estou falando aqui, eu sei lá, deixa eu ver quanto tempo. Estou falando aqui há 41 minutos, né? Com uma coisa que esses slides poderiam ser chamados aí para mim de mapa mental. Você vê que eu não estou lendo só os slides. Eu tenho muito conteúdo que eu aprendi durante toda a minha vida e por isso eu consigo falar sobre isso. Senão, não vou conseguir nunca. Além de relaxar e combater o estresse, desenvolve foco e paciência. É aquilo que eu falei, ó. Vou fazer aqui, eu tenho que prestar atenção, porque se eu não prestar atenção, eu quebro. Então você desenvolve esse foco, tá certo? E aqui tem um exemplo de quando você perde o foco. Olha aí, ó. Deixa eu tirar a tela de novo do slide para te mostrar. Olha nesse aeromodelo, você vai ver que tem uns negocinhos aqui na frente, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui que tá mais grosso, sabe o que foi isso? Isso chama falta de foco. Eu não quis construir outro, porque era para mim mesmo isso aqui, né? Mas era para mim mesmo assim, eu sabia como arrumar. Mas alguém me distraiu quando eu estava fazendo, não sei se minha esposa me chamou e tal, eu quebrei. E quebrei na hora de pôr a asa, tá? Então isso se chama falta de foco. E quando você tem foco, como você viu,
eu tirar a asa inteira daqui, eu não quebrei a asa. Mas na outra vez eu quebrei, lá no começo, quando alguém me distraiu, eu quebrei a fuselagem. É claro que eu sei como arrumar, sei a cola exata que tem que usar aqui e colei, porque esse material aqui, se eu usar a cola errada, ele derrete, né? Ele é como se fosse um isopor ou coisa parecida. Então, a gente tem que ter foco. Então, desenvolve foco e paciência. Quando eu falei 10 aulas para fazer isso aqui, você deve ter pensado, puta, que paciência, fazer 10 aulas para fazer isso aí. Mas você vai, você aprende. Você assiste a aula e aprende, tá? Como esse era o modelo que eu estou fazendo aqui atrás, que é um Ugly Stick de rádio, estou gravando aulas com ele também. Já tem muitas aulas gravadas e ele tá com a fuselagem pronta para o fundador de leme. Só aí não está pronta, está semi-pronta. Já deve ter umas 10 aulas ou mais, tá? Então vamos lá. Sensação de conquista real. Essa aqui é boa demais, cara. Esse benefício é maravilhoso. Imagina, cara, e para mim, tanto faz esse como esse aqui. Tanto faz. Qualquer um desses aeromodelos aqui me dá uma satisfação, uma sensação de conquista, cara. Quando eu pego essa porcaria aqui, eu jogo e ele sai voando. Não é eu joguei ele cai. Não, eu jogo ele retinho e cai lá na frente, porque, claro, não tem motor, então vai ser um voo descendente. Ele não vai fazer assim e vai lá para cima. A não ser que tenha uma térmica, um ar quente subindo, o que é muito raro aqui no quintal da minha casa, por exemplo, né? Isso não vai acontecer aqui. Só se for num campo aberto, onde tem muita térmica, que é esse ar subindo, aí ele vai subir mesmo, vou até perder ele. Mas o benefício maior é essa. Cara, eu fiz esse troço aqui, ó, e voa. E voa. É inacreditável. É uma conquista real. Real no sentido de verdadeira. Esse aqui me deu um prazer incrível, porque eu projetei, ou seja, fiz o desenho, o projeto correto, ajustei tudo. Ó, você quer ver? Olha isso aqui, ó. Eu vou segurar num ponto da asa aqui em 2 alfinetes. Olha como ele está equilibrado, ó. Você está vendo que meu dedo não está tocando na asa, nenhum dos 2 dedos, ó. Deixa eu abaixar, deixa eu tirar a tela aqui para o pessoal do YouTube. Olha aí, ó. Eu não estou tocando na asa, eu estou com 2 alfinetes enfiados na asa e o aeromodelo está estabilíssimo aqui, estabilizadíssimo aqui. É fácil conseguir isso? Para quem sabe é fácil, para quem não sabe é difícil, né? Tudo é relativo. Não é uma coisa do outro planeta, mas você tem que entender disso, porque isso é peso e balanceamento. Nenhum avião voa sem o peso e balanceamento. Nenhum, nem o de verdade, tá? Se você pegar um avião de porte pequeno para médio aí e começar a pôr passageiro dentro, dependendo do número de passageiros, você tem que ir lá e distribuir os passageiros dentro. A bagagem, você tem que distribuir a bagagem no lugar certo. Por quê? Porque o avião precisa estar com o peso e balanceamento correto, senão ele não vai voar, né? Então é muito importante a gente lembrar dessas coisas. Então é uma sensação de conquista real. Eu consegui criar esse troço aqui e eu consegui fazer voar. Quer coisa mais concreta do que isso? Maravilhosa do que isso? Pelo amor de Deus. Agora, estimula a mente e a criatividade. O que eu fiz aqui foi isso. Eu falei, eu preciso criar um aeromodelo para gravar a aula para o meu curso. Perceberam a palavra que eu usei? Eu preciso criar. E eu criei. Eu não copiei. Quando eu copio, eu conto. Isso aqui, tá? Isso aqui é cópia disso aqui. Essa fuselagem é cópia de um outro que eu fiz para o meu neto, tá? Então isso é cópia, mas isso aqui é projeto. Isso eu criei. Isso aqui atrás, esse era o modelo aqui atrás, né? Esse vermelho que vocês estão vendo aí, ó, tá? Aqui na... Deixa eu me virar, senão não consigo botar o dedo lá. Esse aqui eu criei. Esse era o modelo aqui eu criei, eu projetei, eu mostrei a planta agora, tá? Para você. Então, estimula a mente, você cria, tá? Por quê? Porque a tua mente está sempre trabalhando. Isso é bom para idoso? Será? Ou é melhor ficar numa poltrona esperando a morte chegar, como diz aquela música, né?
ou tendo Alzheimer, porque não usa a cabeça. Então, isso aqui é muito bom, cara, também para estimular a mente e criatividade.